Eu tenho uma frase que eu abro o curso de gerência falando assim: faça do seu corretor um milionário. A vítima vai ser você, um bilionário. Mas existe o medo do caminho, entendeu? Onde é que isso vai me levar? Mas aí, graças a Deus, existe o histórico, né? Que é sempre que eu digo o que você já fez. Que o que vai fazer a gente não sabe, mas o que já fez, sim. Eu vejo que o Rosalvo, ele tem valores que a gente tem, que eu trouxe do meu pai. Né? Isso me emociona, porque eu tenho idade para ser sua filha, né? Eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas que acabam... Então, talvez o meu escritório pare, mas talvez eu tenha um legado pela frente nesse sentido. Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Vai depender de que momento você está nos ouvindo. Nós estamos aqui hoje num processo especial para a gravação do podcast de número 100 do Rosalvo Barreto, aonde nós invertemos um pouquinho o nosso processo. Hoje, ele vai sair da posição de entrevistador para ser entrevistado. Ou seja, eu não poderia fazer isso sozinha, por isso pedi ajuda de algumas colegas, né? Temos aqui comigo a Alice. A Alice é uma das clientes do Rosalvo e também uma parceira, vinda de Jaú. E também teríamos aqui a Silvana, que veio de Itu. Porém, a Silvana teve um problema logístico e não pôde estar presente, mas, Silvana, sabemos que você está torcendo pelo nosso processo. Então, Barreto, me conta aí, como é hoje, né, estar nessa posição de estar na cadeira quente? Quero te dizer que nós não temos a intenção de facilitar com você. Boa, muito preocupada. preocupada. A ideia é exatamente te fazer uns bons apertos. Me conta como se sente dessa forma. Estou bem preocupado porque não deixaram, eu só vi umas fichas serem impressas e tal. E eu falei, putz, aí falaram, não, você não vai entrevistar ninguém. Eu falei, meu Deus. Então, estamos aí, vamos lá. Então, eu quero aproveitar, né, agradecer a presença da Alice e, Alice, apresente-se, né, para o grande público ou para nós, para que a gente realmente entenda qual é a tua importância e qual é o conhecimento que você tem para ter aí essa base de falar sobre o Rosalvo Barreto. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Sou Alice Areia, diretora de locação da Imobiliária Jaú. Vim lá da cidade de Jaú, interior de São Paulo, para estar participando desse momento tão especial hoje com o Rosalvo. Muito obrigado. Rosalvo é consultor da Imobiliária Jaú há, acho que mais de 8 anos, né, Rosalvo? Por aí. E é muito gratificante estar nesse momento com você. Parabéns pelo episódio 100 aí da sua carreira. E deixando claro que a Alice, a Jaú é a maior imobiliária disparado de Jaú, né? Chupa manga os concorrentes. Então... um trabalho que a gente fez bastante tempo, né, Rosalvo? Bom, então vamos aproveitar, né, a Alice aqui e... qual é a sua primeira pergunta ou qual é a sua primeira colocação? Me conta aí como foi o processo de escolha dessa consultoria ou do Barreto? Como foi seu primeiro encontro, vamos dizer assim? Foi muito interessante. Eu participei de um curso lá em São Paulo, que você acho que fez sobre locação. E eu fui sem te conhecer, na verdade, e cheguei lá, eu assistindo sua apresentação, falei, nossa, esse cara é muito bom, eu preciso trabalhar com ele. Aí lá na apresentação, o Rosalvo falou, eu faço consultoria, sou exclusivo na cidade, aí... falei, não, eu preciso fechar com esse cara, né? Ele é muito bom. E eu tinha várias questões por trás disso. Eu tinha saído de um trabalho, que eu tinha uma carreira profissional dentro de recursos humanos, tinha a minha relação familiar na imobiliária, e tudo isso que a gente precisava de ajuda, né? De alguém que entendesse do processo. E aí a minha pergunta é assim, diante de tudo isso, se você percebe o impacto que você causa nas pessoas, tanto no curso, quando você fala sobre os processos e pessoas ali, como quando as pessoas geram uma expectativa para fechar uma consultoria, um diagnóstico, como que você enxerga tudo isso? Legal, eu tenho muita clareza disso, tanto que fui obrigado a me especializar em especialização de consultoria em empresas familiares, porque eu tenho um lema comigo. Eu já parei com algumas consultorias por culpa de separar uma família. Então, o meu lema é, número 1, família, número 2, prosperidade, e número 3, crescimento. Então, eu percebo isso e sempre é uma coisa que o meu objetivo é auxiliar, meu objetivo é crescer. Mas vamos pensar assim, né? Eu tenho uma frase que eu acredito, que chama I believe in believe. Eu acredito em acreditar.
Então, a partir do momento que eu entendo que a Alice acredita, para mim tá tudo certo. Então, assim, eu hoje, né, 30 anos que faço consultoria, não tô, pelo amor de Deus, longe de ser arrogante, eu percebo sim no curso, percebo a dificuldade, percebo o medo das pessoas, percebo a insegurança, percebo o receio que elas têm de crescer, porque a dor do crescimento, ela existe, mas é real. E também tem a expectativa que elas criam com você. Quando te chamam para participar do processo, falar o que essa pessoa que tem tanto conhecimento vai fazer ali com a gente, né? Tem essa expectativa. Boa, aí é uma pergunta que eu quero te fazer, porque eu não sei, eu não consigo perceber qual é a expectativa. Lógico que eu imagino que a pessoa tem uma expectativa, sim, de que, puxa, tá levando alguém, mas imagino que ela tem a expectativa se esse cara vai se meter na minha empresa, porque as pessoas confundem, porque eu sou muito direto, né? Eu sou uma pessoa curta e grossa, vamos dizer assim, eu sou direto. Então, elas acham que eu vou me meter demais. Não, eu vou direcionar, né? Mas aí eu queria também entender a tua expectativa, né? Eu acho que existe esse medo, porque a pessoa coloca alguém de fora, que na verdade você não conhece, Boa, né? boa. Para olhar um todo, não só a família ali, porque muitas vezes você pega uma relação familiar, mas olhar a família, os negócios, os dinheiros, Claro. o processo. Então, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que depende de cada cliente também, o que ele está esperando, o que ele gostaria que você ajudasse ele naquele momento, porque quando te contrata, né, que nem você fala, ninguém vai lá, te chama para comemorar, né? Sempre arrumar alguma coisa. Arrumar um problema. Então, eu acho que existe esses dois lados. Vai depender de cada pessoa, de cada empresa. A gente tinha uma expectativa muito grande porque eu te conheci, mas meu pai e meu irmão, na época, não, né? Então, ainda você teve que conquistar eles, né? Na época, no dia do diagnóstico, além de trazer toda essa bagagem sua, né? O que eu acho, assim, Alice, que é legal para quem está nos ouvindo, porque todo mundo, às vezes, pensa assim, poxa, como é que a Alice chegou onde chegou? Né? Porque se pegar a tua história, que você era uma pessoa que atuava numa usina, daí você foi ajudar o pai e tal. Mas quando que eu percebi que você era uma pessoa de pegada comercialmente falando, né? Então, no próprio curso, quando você percebeu que, obviamente, tinha outras pessoas da sua cidade no curso, onde você deu um passo à frente. Você falou, não, peraí, eu acredito nesse cara. Na época, a Cíntia, que coordena o nosso escritório aqui, estava no curso, você falou com ela. E eu percebi, tanto que se você olhar o case nosso em vídeo, se você olhar tirar o seu óculos de Alice e olhar friamente, tipo, né? Você vai perceber, você vê como é interessante a vida com a arte, né? O teu pai bravo no início e teu pai no fim do vídeo me amando, vamos dizer assim, porque é bem o que aconteceu. No início eu falava, pô, o que esse cara quer aqui? O que vocês querem com esse cara? E depois a gente virou, na minha percepção, amigos e tal, né? Sim. Bom, deixa eu interromper um pouquinho, né, pessoal? Vocês viram que o hábito do entrevistador não o abandonou, né? Boa. Hoje não é você que pergunta, Boa, hoje é você mesmo. quem responde. Boa. Né? Então, é bem importante entender, e dentro da tua fala, eu gostaria de pegar um gancho aqui, porque eu já ouvi, né, e nós temos aí bastante relacionamento com o pessoal de imobiliária, e as pessoas têm uma característica bem grande ou bem forte de... Algumas pessoas têm medo de você, né? Boa. Então, assim, tem o medo do Barreto, o pessoal de operação. E nós sabemos que isso não é à toa, né? Não é porque você mesmo disse, curto e grosso, não entendo isso. Entendo que seja direto. Mas isso deve ser um processo estratégico. Existe alguma estratégia para você me dizer assim, eu tenho que manter um distanciamento ou manter isso é uma estratégia para fazer com que as pessoas realmente se chacoalhem e acordem, porque esse chacoalhão muitas vezes é legal, porque o que eu entendo assim, em alguns momentos, se a consultoria for muito concordante, ela faz com que as pessoas não saiam da zona de conforto. Boa. E aí a minha pergunta para você, essa tua estratégia de ser, usando a tua palavra, curto e grosso, ela pode ser uma estratégia para movimentar e fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto? Legal. Primeiro que são duas coisas, eu acho. A primeira é que eu preciso respeitar o meu cliente e deixar claro para ele que eu respeito. Dificilmente, não, por uma questão de respeito, dificilmente eu vou fazer uma reunião com uma funcionária de um cliente meu sozinho, por questões de respeitar o meu cliente e não
não ter razão para ter conversas, né? Porque a minha vida está longe da minha família e óbvio que se eu respeito a minha família, eu tenho que respeitar a família do meu cliente e o meu cliente abriu a porta para mim. Então, opa. Mas olha que interessante. Não é que eu seja direto ao curto, porque o meu tempo é curto. Então não dá para eu florear, eu entendo, amanhã a gente fala de novo. Não, vem cá, não tem essa do gato subir no telhado. Entendeu não? É tipo, cara, a situação é essa, vamos para cá. Mas eu tenho uma frase que eu abro o curso de gerência falando assim, faça do seu corretor um milionário. A vítima vai ser você, um bilionário. Então eu chego na imobiliária para trazer prosperidade para o funcionário primeiro. Depois, automaticamente, a imobiliária. O caso da Alice, por exemplo, ela teve pessoas, funcionários, que no início falavam, esse cara vem atrapalhar. Hoje virou gerente. E acabou me emocionando uma vez, me tirando do sério, numa convenção onde ela vai receber o troféu dela e fala, Rosalvo, eu lá no meio, você é o culpado disso, aonde ela chegou, onde ela chegou. E eu acho isso muito gratificante, porque... Sabe o que eu acho, Adriana? Você trabalha com isso, você sabe disso? O poder está dentro das pessoas. O nosso desafio e o meu desafio é como é que eu tiro isso para fora, como é que eu viro a chave. E virar a chave, às vezes, você tem que chacoalhar a porta, senão não vira. É um tratamento de choque para que realmente você consiga aí dar uma misturada e fazer com que aflore o potencial que existe. Seria isso. Legal. Você imagina um médico, tá indo a pessoa para a sala de cirurgia, tá tudo pronto, tá a equipe ali, tá não sei o quê. A pessoa fala, ai, doutor, não quero mais. Ele não tem conversa, ele já meteu anestesia, porque não tem mais volta. Mas existe o medo do caminho, entendeu? Sim. Onde é que isso vai me levar? Mas aí, graças a Deus, existe o histórico, né? Que é sempre que eu digo, o que você já fez. Porque o que vai fazer a gente não sabe, mas o que já fez, sim, né? Legal. E aí, Alice? O que você tem aí para nos dizer? Quando a gente estava montando, eu falei, eu preciso contar o primeiro dia, quando você foi fazer o diagnóstico lá. Legal. Né? E aí eu vou já linkar com uma pergunta que eu queria fazer. Eu lembro que quando você chegou, então a gente teve aquela questão de você conquistar meu pai e meu irmão, que não estavam no curso, não te conheciam, né? Boa. E ali, num dia de diagnóstico, você conseguiu olhar as pessoas e aí você tem esse feeling, né, de conseguir, numa reunião, sentar com as pessoas e identificar o perfil delas, identificar um ponto forte, a dificuldade que elas têm. É engraçado que na reunião, às vezes, você faz o bilhete, né? E entrega para a pessoa e fala, Lê, vê se está certo isso daqui. Você já fez algumas vezes lá. E a pessoa fala, nossa, é isso mesmo que eu sou, é isso mesmo que eu preciso melhorar. Então, você tem essa percepção. Além disso, os números, né? Então, no primeiro dia ali, a gente sentou, olhou o relatório, você pediu algumas informações e já trouxe a realidade da imobiliária, que tinha anos, o que está bom, o que precisa melhorar ali dentro, olhando os números. E também a nossa relação. Eu, meu irmão, meu pai, como que estava, quem que cedia, como que fazia. Nesse contexto todo, você consegue ter esse olhar do todo, um 360 da imobiliária, né? Pessoas, processo, a equipe, gestão. Como que você percebe isso? Você acha que você tem um sexto sentido para conseguir perceber tudo isso daí? Acredito que eu tenho um pouco, mas acredito também na minha formação, né? Eu fiz formação, pouca gente sabe disso. Eu fiz especialização e dei muita aula de neurolinguística. Então, só que chegou uma época que eu falei, não é meu caminho, não é meu foco. Nas horas vagas eu estudo gente, né? Então, é uma coisa que eu preciso ser rápido, eu preciso entender a pessoa, eu preciso auxiliar ela. E, às vezes, auxiliar acaba... Mas eu acho que tem um pouco também de sentimento. Esse sentimento é experiência, né? Engraçado, você tá com o teu filhinho correndo, daqui a pouco você percebe que ele vai cair antes dele cair. Então, isso é uma coisa inexplicável, é uma coisa da tua experiência, é uma coisa daquilo que você vivencia. E eu acho que o negócio, ele também é isso. Quando você vai puro, quando você se entrega, eu acho que... Porque, graças a Deus, eu posso dizer mais não do que sim ali. Você sabe disso, né? Minha agenda é lotadíssima. Eu posso dizer para o cara, não vou te atender. Então, eu acabo conseguindo fazer as coisas que eu quero. Eu conseguindo fazer o cliente que crescer aquele que ele quer. Não que eu não tenha clientes que não deram certo. Alguns, sim. E sei exatamente por quê e tal. Mas eu consigo isso. Então, eu acho que eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho especialização fora. Fui estudar sucessão familiar por culpa da família. Fui fazer terapia, fui fazer pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Eu não terminei porque eu não estava preparado para fazer o estágio. Porque o estágio, eu teria que pegar crianças agredidas pelo pai,
e fazer um estágio. Eu falei, cara, eu não dou para isso, entendeu? Aí, não, mas acabei, lógico que entendendo e sempre trazendo isso para o negócio. Mas eu acho que é o estudo e também existe, acredito eu, que sim, que vem de dentro para fora. Sim. Né? Deixa eu aproveitar o gancho aí desse tema que nós estamos trabalhando. Bom, primeiro deixa eu dizer que nós estamos aqui, né, pela oferta e agradecendo os nossos patrocinadores, que é a Alpop e a Laís. Né? Que acreditam não só em mim, não só no meu projeto, mas nas imobiliárias, senão não estariam aqui. Sim, né? certamente que não. Então, assim, deixa eu aproveitar o gancho do que a gente está falando. Eu já tinha feito uma outra anotação aqui. Então, eu sei, né, ou nós sabemos, porque isso é público no seu currículo, que você tem. Trabalha com PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Tem todo o conhecimento de marketing, de sucessão ou seja, vamos brincar que você tem uma caixinha de ferramenta. Boa. Ou uma caixa de ferramentas, né? Porque Boa. caixinha a gente está sintetizando. E aí eu chego lá em determinado lugar, ou pessoa, ou imobiliária, eu vou... como que eu consigo identificar qual é eu abro a minha caixa de ferramenta e procuro qual é a ferramenta de acordo com o que eu entendi lá? Não terminei minha pergunta antes de você começar a responder, né? Então, a minha próxima pergunta linkada a essa é: como que você percebe... Porque um dos seus lemas é eu acredito no acreditar. A tua caixa de ferramenta te ajuda a entender quem acredita? Como que eu percebo quem acredita? E como que eu entendo? Então, eu acho que eu te confundi, mas eu quero saber como é que você acredita que a pessoa acredita? E como é que você identifica que ferramenta você deve utilizar de acordo com a realidade daquele local ou empresa que você está? A ferramenta, eu tenho que ter muito cuidado, e é realmente essa analogia, tá? Onde eu vou imaginar que eu sou um faz-tudo, que mexo no hidráulico e que mexo na eletricidade. Aí você chega e fala assim, Rosalvo, olha, minha luz queimou. E eu pego uma ferramenta de hidráulica e enfio lá, vou tomar um choque. Enfiei a ferramenta errada no processo errado. Então, como eu lido o meu processo, muita gente pensa que a minha consultoria é só locação. Mentira, é venda também. Eu dou consultoria para a imobiliária. Eu transformo as pessoas da imobiliária. Então, eu tenho que dar consultoria para o dono, eu tenho que dar consultoria para os corretores, eu tenho que fazer reunião com os corretores, eu tenho que fazer todo esse processo. E óbvio que, pasme, isso é real, sim, já teve casos de eu me decepcionar. Já teve. Então, hoje eu tenho todo um cuidado. Eu já tive um caso onde um cara... não vou dizer o nome nem a cidade, que senão fica fácil achar. Ele veio no meu escritório e ele chorava chorando. Chorava assim, porque ele tinha feito um golpe na cidade. E ele queria me contratar para resolver o pepino dele. Para resolver o golpe dele. Porque assim, ele queria voltar a crescer. Eu falei, olha, cara... Aí eu comprei a briga dele, mas não segui o meu feeling. Porque dizem assim, quando você segue o seu feeling e erra, você errou uma vez. Quando você segue o feeling do outro... e erra, você errou duas vezes. Primeiro por errar e segundo por seguir o feeling dele. Comecei a atender o cara. O cara era um picareta. Ele era um safado. Então, assim, só que aí eu tenho um contrato, eu tenho não sei o quê, e consegui arrumar isso. Então, existe sim. Sou muito ligado ao homem lá de cima. Muito. Acredito que é ele que bota os clientes comigo. Não sou eu que escolho. Acredito muito nisso e peço, juro por Deus que eu peço isso, todo dia para Deus, que coloque pessoas na minha frente que entendam o processo, que queiram crescer. E lógico que, se eu estou longe da minha casa, entendeu? Porque você imagina, eu tenho um escritório nos Estados Unidos. Eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, eu saio daqui, vou, por exemplo, para Jaú, Mato Grosso. Cara, você vai ficar no hotel. Então, eu sempre vou me preocupar. O cara vai me deixar sempre no mesmo hotel? Porque parece absurdo, tá? Mas tem horas que você acorda de madrugada que você não sabe onde é o banheiro. Porque você não sabe em que cidade você está. Não sabe nem onde anda. Boa. Então, tem todo esse processo. Então, eu percebo que tem essa situação, sim. Mas, graças a Deus, o percentual é muito baixo. De onde eu percebi que, putz... É que, na verdade, é assim, Adriana, você mexe muito com isso. E uma vez você é uma especialista em pessoas também, mas você é especialista em como é que chama lá? Em constelação familiar. E eu acredito muito nisso. Organizacional. Boa. E aí eu estou um dia fazendo uma constelação com você, e aí a constelação formou lá, dos bonequinhos e tal. Você que está nos ouvindo, vá no Google que é bacana, e se um dia quiser, a Adriana é especialista nisso. E aí foi de uma maneira, eu falei, mas peraí, não tá torta a mesa? Não tem, porque
Sempre você vai vir o racional e emocional. Então, se eu sou um ser humano, eu também acredito que o meu cliente é ser humano e vai ter essa situação. Mas eu acho que 90% aí eu creio que eu acertei, sim. Então, eu quero dizer que a tua caixa de ferramenta tem funcionado direitinho. Tem, acredito que sim. Legal. Alice. Eu estava aqui pensando, né, no decorrer desses 8 anos. Acho que é mais ou menos 8 anos, né, 8, Rosava? Que 8, nós estamos 8. juntos. Quase um casamento já, né, Alice? Já. E bastante tempo. E a gente teve bastante trabalho, né, junto. Eu acho que já virou uma relação família, assim, né? Sim, Eu, meu sim, irmão, né, meu pai. Teu marido e você vieram no meu aniversário Sim, aqui, quer dizer, né? viemos. Muito Então, bacana. desculpa aí, né, gente? Quando eu falo em casamento, desculpa, Thalys, te interromper, mas quando eu tô falando em casamento, que é a Cassandra e o marido da Alice não entendem de uma forma Exatamente. diferente. É um casamento profissional. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Senão a gente pode ter problema daqui a Eu pouco. acho que no negócio existe o namoro, existe o noivado, existe o casamento. E pior, às vezes existe. O Por que não o divórcio. divórcio, entendeu? Sim, faz parte, né? Acho que com toda a relação, né? É. De trabalho também. E aí, uma coisa que eu sempre falo, e até numa entrevista que eu dei falando de você, eu falei sobre isso. O bacana, além de tudo, né, de a gente olhar os números, de olhar os resultados, de tudo o trabalho que a gente faz, das técnicas e tudo mais, você é uma pessoa que ensina a gente a ter um olhar diferente das coisas, né? Por exemplo, eu lembro que você falou isso comigo, depois você falou isso com a Mel, que é a minha gerente comercial hoje, né? Que começou comigo há mais de 10 anos. Sim, fantástica ela. Você falou assim, olha, vocês têm que aprender a saborear as vitórias, a Isso. curtir. E aí você deu a dica de a gente tomar o vinho, sentindo o sabor do vinho e pensando no que a gente conseguiu conquistar para ter um momento assim, para curtir mesmo a conquista. Legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, que você ajudou a gente nesse processo todo, e eu vejo isso de uma forma muito bacana sua, é que você ajuda a gente a sonhar grande. Né? Sim. Quando a gente começou a consultoria com você, a gente tinha um prédio todo apertado, com um monte de gente trabalhando um do lado do outro, naquela loucura. E a nossa ideia ali era melhorar os números, mas era isso, né? E aí você já veio com uma sede própria, vamos construir, vamos achar um lugar e vamos crescer. Então, assim, eu acho que você traz também um olhar além do que é ali só o que a gente espera, de repente é o que a gente imagina. Você ajuda a gente a sonhar grande, né? E por que não isso? E por que não a sede? E agora a gente já está ampliando, né? Sim. A sede de novo e já olhou o terreno. Já vai ficar já é mais do que o triplo do que era e vai virar o triplo do que está. Fantástico. E aí você traz essas ideias assim que às vezes a gente fala, meu, esse cara é maluco, não vai dar certo, né? E depois a gente aplica ou vai na sua ideia e funciona e dá bom, porque você tem esse conhecimento e experiência, né? E eu vejo também que tem alguns casos, até que você conta, de consultorias que você faz um tempo menor e algumas um tempo maior, que a gente fala igual já é um casamento, né? Isso. Como que você percebe essa diferença? Algumas fazem em curto prazo e ok, o trabalho está feito, e outras a gente tem visão a longo prazo, um processo de crescimento maior. Como que você percebe isso? São duas coisas. A primeira, numa coisa normal, que o cliente, de repente, acha que sabe tudo. Né? Então, assim, o ego para nós é importante. O ego é o que faz, né? Eu só existo porque existe um ego, né? Eu existo, eu tenho ego. E, às vezes, o ego exagerado é um pouco perigoso. Confesso para você que, às vezes, eu sou o cara que eu sei da história do cara quando ele não era ninguém. E quando ele vira alguém que ele continua do meu lado, pasme, é melhor ele não ter do meu lado. Não é fácil você... Porque se você parar para pensar, Alice, de toda a história que a gente tem, eu muitas vezes eu protegi a Imobiliária Jaú. E é aquilo que eu acredito. Nós tivemos uma história que eu acho que vale a pena contar, se você permitir, na história da série própria. O teu pai, um conhecedor fantástico no mercado imobiliário, conselheiro do Cresce, fantástico. E aí eu falava, olha, nós vamos ter que pensar para a série própria. Ele falou, não é a hora. Porque ele sempre, a admiração que ele tinha para os filhos, o que ele queria que o filho desse certo. Que os filhos dessem certo. E aí, eu falo, não, nós vamos... Aí achamos o terreno. Aí eu não sei se você lembra disso ou não, eu falei para ele, ó, já achamos o terreno e nós vamos comprar. Não vamos. Tem 3 casas em cima. Eu falei, olha, seu Abílio, não fique chateado, o senhor tem 33 dias para comprar.
Se o senhor não comprar no 34º, eu vou comprar. Foi. Lembra, não? Foi mesmo. Falei, só tem uma coisa que eu vou avisar o senhor. O senhor vai comprar de mim esse terreno. E o senhor não tem ideia, o senhor vai pagar o dobro. Foi. Então, o senhor tem 33 dias para comprar isso, senão eu vou comprar. Mas ele sempre ouviu. Por mais que ele reclamava, ele ouvia. Ele comprou o terreno. Quando ele tira as casas de cima e põe o tapume, ofereceram para ele o dobro. Foi, e aí ele me perguntou, ele falou, por quê? Eu falei, porque o cara que inventou o aquário não estava dentro d'água. Por todo o conhecimento que o senhor tem, às vezes o que fez você chegar até aqui é o que você sabe. O que vai levar para frente é o que você não sabe. Mas, completando até a resposta, que óbvio isso é uma coisa que às vezes me machuca, tem pessoas que quebram o copo porque acham que não vão precisar mais da água. E aí onde acham que elas erram. Eu já tive casos de voltar para a imobiliária 2 vezes para consertar. E aí eu falo para mim, não volto mais. Mas aí acaba, entendeu? Porque... Mas eu acho que tem isso. Tem a pessoa, sim, que quebra o copo. Eu não preciso mais dessa água. Esquece que um dia vai ter sede. Tem a coisa que é normal. Tem a coisa que... Chega uma hora, eu virei tão íntimo da pessoa que ela não faz mais, ela não acredita, entendeu? Ocorre. Porque é o tempo, né? Chega uma hora que você vira da casa. Tem uma música do Lulu Santos que vale a pena comentar. Que ele conta nessa música, eu esqueci o título da música, mas ele fala, não leve o personagem pra cama. Porque todo mundo quer ir pra cama com o Lulu Santos, entendeu? Mas ele queria que as pessoas levassem o Luiz Alves, do sei lá o nome dele, né? Então ele tem uma música que ele fala, não leve o personagem pra cama. Então, existe o Rosalvo Barreto, personagem, e existe o Rosalvo Barreto, marido, pai, amigo, que toma vinho junto, que toma, entendeu? Existe essa outra linha. Deixa eu só alongar, que eu acho que é importante. Quando você fala da questão do vinho, é que eu gosto do vinho. Sim. Eu acho que todas as pessoas podem tomar uma cerveja, E existe uma explicação técnica, pasme, sobre a prosperidade. Existem 2 vertentes. Uma é o estoicismo, que pasme, que diz que para você ser próspera, você tem que ser virtuosa e feliz. Você tem que ter virtude, você tem que ser honesta. Se você pegar o nosso Brasil, a seriedade das pessoas que são felizes, pasme, são aquelas que têm pouco dinheiro, mas pagam sua conta em dia. Porque elas têm um nome forte, elas têm isso. Isso chama estoicismo. Mais um outro cara chamado Epícoro, que é epicurismo, ele fala que a felicidade e a prosperidade, ela vem através de você reconhecer o seu crescimento. Então, eu, Rosalvo, sou o cara que beija o sofá. Então, se eu compro o sofá, fala, puta, sofá, seja bem, pasme. Quando eu comprei um carro elétrico, eu sou meio maluco para isso. Aí eu combinei com a minha mulher, falei, ó, não vai descarregar o carro a primeira vez, eu que vou carregar. Epicurismo. Então, a hora que eu geralmente, todo mundo que está jantando comigo vai ficar meio estranho, porque ele percebe eu tomando vinho antes de jantar. Então, quando o vinho atravessa a minha garganta, é o que eu digo, é o que eu sugiro para todo mundo, não precisa ser o vinho, pode ser uma comida apimentada, se não toma álcool, pode ser uma cerveja. Então, o vinho, quando rasga, eu penso, isso é que o sucesso me traz. Então, o epicurismo explica, quando você faz a paz com o teu corpo, e você aprende a se auto-reconhecer, como a porcaria de uma aula de inglês que você foi bem. Então, às vezes, eu falo para minha mulher, puxa, olha, meu inglês hoje foi muito legal. Cara, eu estou mexendo aqui. E aí leva para a gente a felicidade. Então, eu acredito nisso. E aí a pessoa se transforma, que é a Mel. A Mel era uma pessoa tua de muita confiança, uma atendendo locação que virou gerente. Hoje ela tem os seus desafios e a frase que eu digo para todo mundo complicada é o vencedor está só. Cada vez que você evolui mais, você está sozinho, você é gerente, você não sei o quê. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que... Por isso que, às vezes, quando ela pergunta sobre ferramentas, eu tenho que estudar. E certas coisas eu tenho que esconder que eu sei. Porque a surpresa, muitas vezes... Porque, olha que absurdo. Eu tenho credibilidade, mas não tenho autoridade. Porque eu fiquei 1 ano e meio te atendendo sem ninguém saber que eu te atendia. Sim. Então, eu não posso, às vezes, entregar meu cliente, porque senão eu entrego para o concorrente. Mas é mais ou menos o que eu acredito nisso. Senão vou ficar alongando demais, como disse a Adriana. Hein? Não, já estou aqui ouvindo, mas é porque faz muita analogia com tudo, né, que a gente acaba acreditando que é o reconhecimento das pequenas conquistas.
Eu brinco assim, sempre digo para os alunos, principalmente. Se você chegar em casa e o almoço estiver pronto, você agradece e elogia a sua mãe? E eu sempre escuto assim, não, mas isso ela faz todo dia. Mas é pelas coisas de todo dia que eu tenho que reconhecer. Isso aí. Então, ter reconhecimento e gratidão é extremamente importante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí. Diante de tudo aquilo que vocês estão colocando, eu vou viajando, né? Boa. Junto aí nesse processo. O que é muito normal no Brasil acontecer, a gente tem muitas vezes o empresário que ele te chama, vamos brincar, fazer uma analogia com uma escada, né? Ele sobe a escada pelo lado errado. E aí, cada vez que ele vai tentando subir, a escada é uma escada de manutenção. Boa. A escada cai. E aí tem alguns que eu percebo que eles te chamam, mas eles não querem que tu ensine ele a subir a escada pelo lado certo. Eles querem que tu segure a escada porque ele quer continuar subindo errado. Boa. Né? Então, aí, eu te pergunto assim, como agir nessa forma? Já aconteceu ou pode acontecer de, se você perceber que o empresário ele quer que você segure a escada para ele continuar subindo errado, de você dizer assim, não sirvo para trabalhar com você? Já, por isso eu tenho um diagnóstico também, mas já aconteceu de eu chegar para o cliente e falar, nós vamos fazer uma reunião com o seu time, quem vai falar sou eu. Se você abrir a boca, eu vou embora. Eu te dou uma porrada. Fala Por quê? mesmo. Por quê? Fala Porque mesmo. assim, aquilo eu acredito, confia em mim, eu tô com você. Cara, eu atendo só a sua imobiliária. Meu desafio é transformar você em líder, então você vai ter que me ouvir. Não quer me ouvir? Então faz sozinho. E por isso que eu sou direto mesmo, acho que tem que ser. É por isso que eu sou odiado algumas vezes, amado. Odiado. Mas comumente assim, né? No primeiro momento, as pessoas têm uma certa dificuldade de, muitas vezes, ouvir a verdade. Então, quem te diz a verdade pode, no primeiro momento, Mas eu tenho que estar visto muito de forma tranquilo, Adriana, antipática. porque assim, o sonho de qualquer publicitário é ganhar um top de marketing. Eu já ganhei 5. Então, chegou uma época que no meu cartão de visita, que se usava cartão de visita, vinha assim, top de marketing ano tal. Aí as pessoas perguntam, mas e tal ano você não ganhou? Tipo, peraí, entendeu? Quer dizer, aí eu tirei os anos, então eu tenho 5 top de marketing. O sonho do cara é 1. Naquele ano eu fui ruim, né? Naquele ano eu não fui legal. E o top de marketing, para quem não sabe, ele é o único prêmio que ele é avaliado por jurados. Não existe, você paga para concorrer. Óbvio que não é comprado, não existe isso. E eles avaliam o problema que você tinha, o que você fez e o sucesso que você teve. E é muito difícil. Eu já ganhei em São Paulo, já ganhei em vários lugares. Então, isso eu também, além de alimentar o meu ego, é também aonde eu me apego e falo, estou no caminho certo. Né? É onde eu penso um pouco nesse sentido. Mas diante disso, né, que a gente falou, até pelo fato de repente, você chegar e ter resistência, e quando eu estou falando resistência, eu não acredito, nem sempre é o empresário, mas sim é o grupo de apoio, né, que acaba tentando, de certa forma, eu não diria que boicotar, mas dificultar a sua permanência, porque você está mexendo na zona de conforto de todo mundo. Boa. Todo mundo acaba tendo que se movimentar. Mas você tem algum receio, assim, de fazer algum trabalho e que não se atinja o resultado esperado? Ou que a prosperidade não aconteça? Pouquíssima gente sabe disso. Eu tenho um contrato na qual eu garanto. Eu garanto. Isso é muito Eu tenho um contrato nisso. Eu não uso, mas eu tenho. O cara tá... Você pode garantir que eu posso ficar bem próspera e bem rica nos próximos anos? Se for dona de imobiliária, posso. Bom. Olha que eu tô falando isso no ar. Pessoal, né? eu queria uma outra área. Você Boa. não quer uma sócia? Boa. Olha só, existem 2 fatores, né? Quando a Alice pergunta para mim qual a garantia que eu vou crescer, eu digo para ela, eu não posso te dar uma garantia. Eu posso te falar do meu passado. Mas o teu futuro eu não sei. Estou sendo super honesto. Segundo, o marketing, a estratégia é uma ciência inexata. Não é 1 mais 1 igual a 2. Depende do momento que, poxa, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Tal. Só que nesse caminho, nessas perguntas, eu tenho um documento criado pelo meu jurídico que diz o quê? Se o cara não atingir o resultado de crescimento que é estipulado no contrato... Então, em percentual? Em percentual. Todos os meus contratos, Alice, tem isso. Todos os meus contratos eu tenho participação de sucesso. Todos. Então, o cara me paga um valor mensal e se ele atinge, eu tenho participação de sucesso. Então ele não tem alternativa. Ele tem que atingir, porque senão você também não vai ganhar. É a história da prosperidade. Sabe o que eu digo para um corretor? Pelo amor de Deus, cara, ganhe dinheiro, senão você me lasca. Então, seja rico.
Porque se você é rico, o dono da imobiliária é rico, você é rico. Eu também. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, no caso de Jaú, eu tenho participação a cada 60 dias, pelos crescimentos que Jaú vem atingindo nas vendas e na locação. Silvana Carvalho, que era para estar aqui, já temos vários. E a Silvana Carvalho tem uma história muito legal, porque eu conheci ela, a minha reunião de diagnóstico foi na sala de jantar dela. Os filhos dela eram pequenos, hoje eles comandam a imobiliária. E aí ela virou líder de mercado. É outro casamento, então. Exatamente. E aí acabou perdendo um pouco de mercado depois e tal, porque é normal, concorrência. Voltamos a atender e, óbvio, eu já tenho participação. Então, lógico, eu tenho esse documento que, se ele me pagar uma participação, ele já dançou. Entendeu? Ele já não tem mais o que dizer para mim, porque ele cresceu. Está provado que ele cresceu. Então, eu posso dar esse documento para ele. Vai custar um pouco a mais o contrato, porque ele está duvidando. E é óbvio que tem cláusula. Se ele não fizer o que eu estou falando, ele não pode falar nada. Agora, se ele fizer o que eu estou falando, eu devolvo 30% do contrato para ele no final. Eu devolvo em dinheiro. Porque eu garanto que vai funcionar. Porque não uso isso, óbvio, nunca, a não ser que... Mas aí o cara... Agora, se ele duvidar demais comigo, é capaz de eu falar, não vou te atender. Sim. Entendeu? Mas eu tenho esse documento hoje exatamente por essa razão. Porque, graças a Deus, não, longe de ser arrogante, mas várias imobiliárias viraram líderes. Mas qual aqui não cresceu? Não me leva a mal? Não me manda um relatório, não me manda o que é. Então, como que eu vou auxiliar? Como que eu vou controlar? Se vai mandar um relatório daqui a 3 meses? Não tem como. Não, mas eu entendi perfeitamente, porque essa era exatamente o processo. Se você tinha essa dúvida, mas assim, a tua certeza é tanto no sentido de garantir a ele que ele vai crescer. E nessa hora, talvez eu passe uma imagem de arrogância. Não, eu só tenho certeza. É diferente. Muito bem. Eu tinha até anotado aqui para perguntar, né? Que eu lembrei, até quando a gente estava desenhando a trajetória, né? Que a gente vai falar sobre isso, eu falei, a gente começa a lembrar desde o início. E quando eu fui conhecer você no curso, eu recebi uma ligação de alguém do seu escritório para vender o curso para mim. E era um curso sobre locação de imóveis. E aí eu falei, nossa, Rosalva Barreto, eu não te conhecia na época, né? E eu fui tão assim, a gente tá falando de arrogância, né? Na época, há anos atrás, eu falei, nossa, mas quem que vai garantir para mim que é bom o curso, que eu vou gostar? Porque Boa. hoje em dia tem um monte de gente vendendo um monte de curso que não é nada. E eu vou ter o custo de ir para São Paulo, hotel. E aí, acho que foi a Cíntia que estava falando comigo. Ela falou, ó, o Barreto tá aqui, peraí que eu vou chamar ele. Aí colocou você na linha comigo. Não lembro disso, boa. E aí a gente começou a conversar e eu falei, o que você vai falar no curso? E você lá falando, né? Nossa, deve dar vergonha agora, mas na época, né, foi. E aí eu falei, o que você vai falar no curso? Aí você começou a conversar, tudo. E eu falei, mas você garante que vai ser bom, tal? Aí você falou, acho que já tava assim, tipo, saco cheio. Falar, vamos resolver o assunto. Faz o seguinte, então. Você falou para mim, vai no curso, se você não gostar, no final você vai lá e eu te devolvo todo o dinheiro, não tem problema. Eu falei, garantiu, né? Eu falei, boa. E foi assim que eu fui. E eu falo que, às vezes, naquela época, né? Hoje, você já é uma pessoa muito conhecida, foi desenhando uma carreira, tem prêmios internacionais, tem livros, né? Publicados, e enfim, você já fez uma trajetória de sucesso, tem muitos cases de sucesso. E fez um caminho aí, né? Você construiu uma trajetória. Como que você vê esse caminho que você construiu? Você tem ainda, que as pessoas falam, é o mago das imobiliárias, né? Porque chega lá, parece que é fácil. Chegou, nossa, ele faz uma mágica que já resolve. Não é assim, tem toda uma história por trás, muito trabalho que você fez antes de chegar onde você chegou. Muito suor e lágrima, né? Dias fora de casa e tudo mais. É trabalho que eu vejo, você trabalha final de semana, às vezes está estudando, editando, vai estudar fora, né? Que fez a graduação fora, enfim. Então, como que você fala que é essa trajetória sua para chegar onde chegou? Por que que você conseguiu chegar aqui? Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram ou não chegam aonde você está hoje. Para todas as pessoas que não chegaram, eu diria para elas, acreditem. Vou falar um negócio aqui. Nós estamos abrindo um curso, uma especialização para consultores. Eu vou formar, a partir do ano que vem, consultores de imobiliários, para que eu possa preparar eles para fazer imobiliários crescer. Então, você que está nos ouvindo, já spoiler, pode falar, né, com o meu time, já que nós vamos ter uma mentoria para isso. Por quê?
Porque não é só o que eu construí, né? Eu acho que o meu desafio agora, porque ninguém quer mais comprar curso. As pessoas querem comprar uma pílula que resolve o problema. Então, elas querem comprar a solução do problema. Então, tudo que você faz, ele tem que ser muito prático. Esse curso teu tem que ser prático, ele tem que ser... Hoje, por exemplo, qualquer cliente meu que for num curso, hoje, para Sumix Picaretas, eu dou 1 hora para ele. Não gostou do meu curso, vai embora. Pega o dinheiro, vai embora, porque ele é um curso prático. Ele sai implantando, entendeu? Então, esse histórico todo é, sim, muito estudo, é, sim, muita dúvida, é, sim, muito choro. Eu já tive torcicolos, e aí eu fui daqui no Maranhão, mexendo no celular, e não me toquei. Alice, aí o cliente me botou num flat beira-mar, show de bola, só que não tinha farmácia perto. E eu nunca tinha tido cãibra no pescoço. Nossa. Eu não consegui dormir, não tinha onde pedir remédio, porque eu estava em São Luís, para você ter uma noção, você tem um centro e, tipo assim, é um chão de longe. E aí, 4 horas da manhã, eu mandei uma mensagem para o cliente. Falei, cara, pelo amor de Deus, me traz um gelol, alguma coisa, porque hoje eu ando na minha mala com alguns remédios, um deles é relaxante muscular. Já tive casos de atacar a dor numa coluna em cidades. Pasme, você já me levou, não sei se você lembra, Olá. você me levou fazer um teste do Covid na sua cidade. Foi, verdade. E aí eu descobri que eu estava com Covid. É, Lembra disso ou verdade. não? Porque na época do Covid eu visitei todos os meus clientes de carro. Então você imagina eu pela estrada, não sabia nem se ia dormir. E aí um dia tomei assim, eu tinha ido num cliente, o cliente, poxa, tá com uma tosse esquisita. Eu falei, pois é, mas não me deu nada, sabe? Aí tô lá na lista, ela falou, peraí. Tem um médico amigo nosso, é dono de farmácia, vamos ver. Fomos lá e falou, não, você já teve, já foi. Eu falei, aí tá tudo certo. Já até sarou e nem sabia. É isso aí. Então, Alice, o que é bacana, assim, ó. Os meus clientes são a minha ponte e meu socorro. Eu saí de Curitiba com uma pedra no rim. Essa E eu, história é lembra boa. dessa história? Eu fui Isso dói. para Goiânia... E de Goiânia eu ia para São Paulo. Juro por Deus que isso aconteceu. Juro por Deus. Juro pela minha filha. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? Tenho um menino de 30 anos, hoje mora nos Estados Unidos. E minha filha, Bárbara, e meu filho Bruno, chama Bruno Barreto, cineasta, vamos falar assim, né? Especialista em cinema, já ganhou muitos prêmios internacionais e tal. E minha filha hoje é chefe de cozinha e estudiosa da área de antropologia. Bom... Quando eu vou para uma cidade, honestamente, como é que eu me sinto? Ontem a gente foi jantar. Foi você, uma cliente minha que estava aqui do Mato Grosso e tal. E óbvio que não ia deixar pagar a conta, não porque eu fui educado, eu com a Cassandra, minha esposa, não, porque a maneira como eu sou tratado quando eu estou lá. E aí só escute essa. Em Guarulhos, estava preparado de eu inaugurar o Hospital de Guarulhos. Porque você conhece o pessoal da Aliança. Eles conheciam o dono do hospital, o hospital estava sendo inaugurado. E aí, quando eu saí de Curitiba, eu fui no médico aqui no hospital, porque eu tenho meu compromisso. Eu sinto muito, eu tenho que dar um jeito de cumprir. Então, eu tento, óbvio que eu tenho cláusulas que me auxiliam nisso, mas eu tento o máximo. Fui no hospital. Juro, pela minha filha, que isso foi. Estou eu e Cassandra lá, Cassandra ficou brava comigo, porque ele me deu uma guia interna, me deu tudo. Ele falou, tá aqui, ó, isso aqui você mostra em qualquer hospital. Se der uma febre em você, se interne. Você não pode, porque ele falou, você é maluco, você não deveria estar viajando, mas o teu remédio pode ser que solte, pode ser que não, mas se der uma febre, já está aqui, ele me deu todos os documentos, ele falou, você apresenta no hospital e se interne. Eu só quero saber se eu, como médico, preciso fazer essa pergunta. Você vai fazer isso? Porque você é capaz de morrer se te der uma febre. Eu não sabia disso. Aí fui, e aí a pedra acabou saindo em Goiânia. Goiânia, eu tenho um cliente em Anápolis. Aí a pedra saiu lá, mas foi sofrido. Então tem essa coisa de você não sabe onde você está, né? Tem isso. Sim. Tem isso. Mas faz parte do processo, né? Faz. Todo mundo que é Faz caixeiro parte da viajante, história, né? Sim, faz parte da história. É fácil falar das pingas que eu bebo, mas dos tombos que eu levo. Mas é normal isso, né? Mas as pessoas geralmente atiram pedras pelas pingas que você bebe, não pelos tombos que você bebe. Boa.
Alice, você tem... Mas a Alice trouxe uma fichinha de várias curiosidades. Boa. Ela quis aproveitar, na verdade, a Alice já está fazendo quase que uma outra consultoria. Exatamente. Né? Mas, pelo fato de Alice ser dona de imobiliária e eu não, eu estou deixando que ela explore essa parte técnica. Boa. Né? Porque a minha intenção é vir mais para sacanear mesmo. Então, Boa. vamos lá, Alice. Você tem mais alguma coisa aí dentro dessa parte técnica que você queira? Sim, eu acho que é interessante, assim, a gente falou um pouquinho da questão da consultoria, do trabalho que você faz, mas você entra, e muitos clientes, eu tenho essa questão familiar envolvida, né? Que são Sim. sucessão, pai para o filho, às vezes a mãe trabalha, outros familiares, né? Estão juntos. Como que você enxerga o seu papel nessa relação? Porque quando você entra, você não entra só para ver a imobiliária. Você entra para ver essa relação também. Quando tem uma relação familiar no meio, já é Boa. outro viés, né? Isso. É outro foco. Eu até lembro uma reunião que a gente tava eu, você, acho que a Cíntia estava nesse dia, e a gente começou a divergir da opinião, eu com meu irmão, e a gente começou a bater boca, e aí você deu um chamado assim, e um esporro mesmo, meio no meu irmão, e depois eu que nem um pai falando com os filhos. E depois eu fiquei pensando, primeiro que eu morri de vergonha, né? E segundo eu falei, gente, deve ser muito difícil para o Rosalvo lidar com isso, porque assim, ele tem que trazer toda a questão da empresa, mas ainda lidar com a relação da família, que aí você já entra numa outra esfera, né? É. Você tem a formação, tem um livro sobre esse Sim. assunto também, mas é uma responsabilidade muito grande, além da consultoria, entrar na Isso. questão familiar. Como que você percebe sua responsabilidade nisso? É a proteção, né? Eu acho que se o cliente me protege, eu protejo ele. É mais ou menos por aí. E eu enxergo que o pai, toda pessoa que monta uma imobiliária, eu tenho um curso que chama Gestão Familiar na Imobiliária, toda pessoa que monta a imobiliária monta pelo um sonho. Sim, O sonho de sustentar a família. Teu pai é um exemplo. sim. Montou a imobiliária porque queria sustentar a família. Após isso, ele tem um outro sonho, que os filhos vençam. E ele quer acompanhar tudo. Só que aí entra um conflito. A experiência versus a modernidade. Então, eu hoje tenho as duas coisas, porque eu tenho a experiência e tenho a modernidade, porque eu estudo pra caramba, dou pau em novinho direto, entendeu? Então, mas assim, eu acho que você tem que ter na minha percepção, eu tenho que entender a família, é um braço, porque é também minha família. O que você não se perguntou é talvez por que você está aqui hoje. Qual a razão de você ser a convidada? Eu tenho trocentos clientes, tem clientes que estão comigo também mais de anos, tem, lógico, clientes que, poxa, que eu admiro pra caramba, clientes. E por que você e Silvana Carvalho? Porque Silvana Carvalho, e ela não pôde vir por problemas de logística, foi uma mulher lutadora que sozinha criou os filhos. Sozinha, ela é tão louca que ela foi num curso meu e eu falei, eu não posso te dar consultoria, porque você não tem imobiliária, você é maluca. E para eu te dar a consultoria, você tem que contratar um diagnóstico. Então, não, mas então, assim, quanto custa, não falou dessa maneira, mas quanto custa essa porcaria? E fui eu lá fazer um diagnóstico, sentar com ela na sala dela. Já fiz isso hoje, já para várias imobiliárias, onde montei imobiliária. E aí, na sala dela, fazemos tudo isso. Ela queria consultoria. Falei, você não pode. Vamos começar com treinamentos. Hoje, o genro dela é um rapaz que eu admiro bastante. E eu sei que ele me admira muito. Porque ele diz isso, não sou eu, que eu ensinei ele a vender. E hoje ele é campeão de venda. Um cara que vende muito acima de meses, acima de 10 milhões. Ele sozinho vendendo. Então, o cara é fora da curva, tá? Então, ela é uma maluca. Uma maluca, fantástica, show de bola e tal. Por isso que eu não... Por que não convidou outro, se todos são líderes? Porque o meu podcast, ele vai para as pessoas que mais ouvem do que assistem. Então, ela ouve no carro, indo para algum lugar. E todas elas têm esse mesmo sonho. Todas elas têm esse medo. Todas elas querem chegar a algum lugar. E por que eu trago a Alice? Porque, Alice, você é uma maluca que você tem muito, muito peito e muita ousadia de você fazer. Porque você tinha um emprego maravilhoso. Você era psicóloga de uma usina, eu sempre erro, usina de álcool, usina de cana, usina, né? É isso. E aí você resolve ajudar seu pai e seu irmão. Só que a hora que você resolve,
Você tira tudo isso para trás. Onde você é uma mulher casada, onde você tem toda uma vida, onde você já tem o seu caminho traçado. Opa, peraí. Deixa eu dar uma pensada nesse meu caminho, eu vou abandoná-lo. Que loucura! E aí você resolve tocar uma imobiliária. Se você não lembra, lógico que você lembra, você morava em Bauru, mora até hoje, e você para Jaú todo dia de carro. Aquilo mexeu comigo. Você, seu filho nasceu, você levava a sua filha, né? Levava, né? Na época eu lembro que você ficou grávida e tal, levava sua filhinha, já está no segundo filho e tal. Você levava ela para a imobiliária. Então, esse seu empoderamento, essa sua coragem, essa sua ousadia, e essa questão que você pergunta da família, eu acho que você também é o exemplo. E as pessoas, por que eu convidei você e ela? Para que as pessoas que me ouvem, nesse episódio número 100, é que não se preocupem comigo, porque graças a Deus eu posso dizer mais não do que sim. Quero que me contrate sim, estou aberto, lógico, mas eu posso dizer mais não do que sim. Minha agenda, graças a Deus, complicadíssima. Mas a tua história é uma história que faz a diferença. De pessoas que sonham, de pessoas que um dia você chega e fala assim, quer saber? Cara, eu vou começar tudo de novo. E você fez isso. Alice, e você simplesmente vira, não me leva a mal, disparado a maior imobiliária da sua cidade. A segunda imobiliária na sua cidade não tem metade dos imóveis que você tem na carteira. Isso é admirável. O que é isso? Acreditar. Entendeu? Sim. Então, quando você fala, poxa, família, a hora que eu vou fazer um diagnóstico, eu estou lá entendendo se eu acredito nessa família ou não. Então, acho que você está trazendo muito exemplo para as pessoas hoje. E entrando um pouco nisso, aproveitando, né? Eu ia te perguntar, qual que é a sua sensação em ver o crescimento que as imobiliárias que você conduz a consultoria alcançam, né? Nós somos um exemplo disso, mas eu sei que você tem vários casos, muitos de longa data que eu até acompanho e conheço, né? Os proprietários da imobiliária. Como que você se sente vendo o que a imobiliária que você está ajudando a construir conseguiu chegar, onde que ela está hoje, assim? Primeiramente, muito orgulho. Primeiramente, elas me valorizam e eu ganho para isso. Então, eu também sou uma pessoa próspera. Eu também tenho patrimônio. Então, lógico, para que eu tenha hoje... Eu tenho laboratório de locação por temporada. Para ter laboratório, eu tenho que ter imóveis, né? Então, eu procuro aquele cliente que me valoriza e, óbvio, que paga se ele tiver sucesso. Se não tiver, eu também não vou ter. Então, eu tenho, sim, muito orgulho pelo crescimento, mas eu também tenho muito carinho por ele me devolver isso. Entendeu? Por exemplo, meu desafio de futuro não é a minha aposentadoria. A minha aposentadoria já existe. Eu me preocupo hoje com a aposentadoria da Cíntia, que está comigo 14, 15 anos, da Simone, que está comigo 10, 12 anos. Isso eu me preocupo. Isso é o meu futuro. Com a minha esposa, com meus filhos, eu cometi um grande... Você veja o quanto o mercado imobiliário, ele é cruel. Eu cometi o maior erro da minha vida como consultor especialista em imobiliárias. Sabe qual era o meu futuro? Minha filha assumir. E eu cometo o pior erro da minha vida. Eu ponho ela numa imobiliária que não tinha um processo legal de administração e boto ela no administrativo lidando com o proprietário. Ela desencantou, então. Não, ela deu de dedo na minha cara e falou, eu não preciso disso para ouvir um proprietário me tratar como me tratou. Nunca mais me fale sobre o mercado imobiliário. Nessa hora eu entendi que eu não teria mais sucessão. Mas nessa hora eu entendi que o meu fator também é a sucessão do meu cliente. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, se eu vir a faltar, minha mulher não vai ter problema. Lógico, né? Vai ter, mas tá, acho que um pouco tranquila, meus filhos também. Se vão tocar eu não sei, porque eu não sei do futuro. Mas procuro preparar, se um dia Cíntia assume com a minha mulher, sei lá, né? A gente nunca sabe nessa situação. Mas, a partir do momento que surgiu isso, e o que eu quero é que a minha filha seja feliz, hoje eu entendo isso, eu também, Alice, eu preciso... Você sabe disso, eu preciso conversar com o filho. Sim. E, às vezes, eu preciso dar uma chamada no filho. Então, às vezes, eu brinco assim, eu chego pro filho e falo, vamos imaginar que seu pai... Tô com os dois na minha frente, tá? Eu queria ter consultor na minha vida, assim. Tô com o filho e Lá atrás, minha... né?
Teve uma vez, a Alice não falou sobre, mas aqui nessa discussão eu falei, se é para você discutir, avisa que eu vou embora. Entendeu? Porque não é isso. Eu não vim lá de longe Exatamente. pra escutar isso, né? Cara, e aí eu digo pro cara assim, ó, vamos fazer uma brincadeira? Eu quero que você me diga o teu sonho e teu pai vai te dar o dinheiro. Aí o pai já me olha torto, né? Fala, Como quem diz, não. que maluco aqui. Chamei esse cara pra mim, né? Fala, vamos fazer uma brincadeira? Vamos imaginar que você quer montar a melhor churrascaria da cidade. Quanto custaria? Y. Fechou. Qual a probabilidade de dar certo? Não tem. Porque você não entende de alimento. Sim. Você não entende de nada. Você está montando. Vai botar $500 mil nessa brincadeira? Teu pai vai dar o $500 mil, hein? Vai dar 200 de entrada, vai financiar o resto. Teu pai chegou onde chegou, porque bobo não é, né? Qual a probabilidade da imobiliária dar certo? Ela já deu. Então, se o filho entender que ele assume isso, que ele vira um profissional, fechou. Eu já tive casos de filhos, não posso contar aqui, de pai vir falar comigo e falar, ó, meu filho tem esse problema. Eu falo, não fale nada para ele que eu sei e vamos embora começar. Passa em todos os departamentos, hoje comanda a imobiliária. Então, só que lógico, também é um pouco doído, porque nunca posso dizer isso. Sim. Entendeu? Nunca posso chegar para a pessoa e falar, sei disso. E aí, aquela pergunta lá atrás que você fez, de, poxa, e o cara que para um contrato com você, ou abandona, ou seja lá o que for, porque tem muita história envolvida. Tem muitas dores da pessoa. Sim. E aí chega uma hora que ela não me olha mais como o parceirão dela, porque eu estou estudando, tá? Eu estou evoluindo. Então ela vai ficar brava, porque eu vou evoluir, eu vou chegar diferente. Mês que vem eu vou voltar diferente, não penso que eu vou voltar ao mesmo, né? E aí é onde, às vezes, a pessoa acaba, pecha aí, não quero mais esse cara para mim, porque, poxa, né? Ele não... Então, o desafio é essa situação que ocorreu com a minha filha. Hoje quero muito que ela seja feliz e entendo que o dia que eu vir a faltar, acabou. Por isso que vou montar, sim, se preparem em mercado. Eu vou montar uma rede de consultores já o ano que vem. Já, pessoa que quer... Porque eu estou num curso, uma pessoa chegou para mim e falou assim, o que você imagina, o que você falaria para uma mulher que quer ser você? Eu falei, sem problema. Se você estiver disposta a estudar, se você estiver disposta a perder noite, por isso, né? Eu acho que você vai ser, sem problema. Nessa hora eu falei, cara, peraí, eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas que acabam... Então, talvez o meu escritório pare, mas talvez eu tenha um legado pela frente nesse sentido. Sim. Mas os teus sucessores naturais já existem, né? Hoje nós temos a Cassandra, que é a tua parceira de negócio. Que é o que eu mais gostaria que assumisse. É a tua parceira de negócio e de vida. E a Cíntia, que ela não é uma relação de casamento, mas é um amor platônico de amor meu braço ódio, direito. Que vocês se dão muito bem, você não vive sem ela não vive sem você. Exatamente. Então, eu entendo que, assim, mesmo que algumas vezes a gente já viu, vocês são os típicos entre tapas e beijos. Isso. Porém, os beijos são muito maiores do que os tapas. Boa. Né? Então, tudo isso faz parte. E uma coisa legal é por quê? Porque, assim, ó, eu sempre gosto de deixar isso claro. O dono que vai num curso meu, ele, se não gostar, ele não vai me vaiar. Ele vai me bater. Então, mas é verdade, o cara saiu da casa dele, o cara pegou um avião, ele pegou um hotel. Sim. Então, óbvio que se o meu braço direito é a Cíntia ou é a Cassandra, ou seja lá o que for, é ali que eu vou falar, cara, peraí, isso aqui não deu, isso aqui complicou, isso aqui. Sim. Às vezes, você imagina você imagina o nervosismo que eu fico antes de um curso. Porque eu tenho 50, 60 pessoas na minha frente que têm um sonho para crescer. E pessoas que às vezes entram no meu curso bravas. Gastei tanto. Quero ver o que esse cara... Juro que acontece. Quero ver o que esse cara tem para... Ela já vem com uma predisposição negativa, né? Quer dizer, você tem que ser muito melhor para mudar isso. Boa. Moçada, nós temos aí... a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, final de semana inteira, né? Maravilha. Mas nós temos aí um processo onde tínhamos a Silvana para estar aqui, mas que não pôde estar, mas que já falamos muitas vezes nela. Boa. Então, em espírito ela está, tenho certeza disso. Mas nós temos outras pessoas também que intencionaram em participar. Mas, por uma questão logística, né, não podíamos trazer todo mundo aqui, então... Eles preferiram mandar um recadinho para você. Boa. Né? Então, vamos pedir aí para a moçada colocar o recado dos nossos colegas. Mestre Rosalvo,
Quero lhe parabenizar pelos 100 episódios do podcast Imobiliárias em Foco. Parabéns por mais esse marco. Você é um cara que agrega muito valor para o mercado imobiliário. Eu trabalho com o Rosalvo Barreto há 30 anos e eu estou aqui junto com você para comemorar o episódio 100 do podcast que mais cresce no mercado imobiliário. Eu defino o Rosalvo como um homem de muito caráter, que ele fala o que precisa ser falado. Eu estou gravando esse vídeo para expressar toda a minha admiração pelo Rosalvo Barreto. E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Hoje nós gravamos o 100º programa do nosso podcast Imobiliárias em Foco. E eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer primeiramente ao meu marido, que é meu parceiro, meu companheiro, e a esse profissional exemplar que você é. Eu digo que na vida da gente, a gente só chega onde chega contando com a sorte. E eu tive a sorte de cruzar com o teu caminho e de ter você como um grande mentor, um grande consultor, não só da empresa Cadu Imóveis, mas do empresário Cadu. Conheço o Barreto há uns 15 anos mais ou menos, sou contador dele, aprendo com ele a cada reunião, a cada conversa, ele está sempre disponível, sempre disposto a ajudar, é um grande empresário, um grande amigo, um cara exemplar, eu faço questão de estar sempre por perto, porque eu aprendo sempre, um professor, um mestre que a vida me apresentou. E para ressaltar duas qualidades do Barreto que eu realmente gosto, que é a ética e o comprometimento com o sucesso do cliente. Rosalvo é um cara que vive o mercado imobiliário há muitos anos. É aquele cara que sempre conhece de maneira profunda o problema das imobiliárias. E aproveitar para mandar essa mensagem de carinho, admiração, dizer o quanto eu sou e serei eternamente grato por tudo que você fez e faz por mim e por minha família. Então acho que o que marca a sua trajetória realmente são as conquistas. Não só as suas conquistas, mas as conquistas do seu cliente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e quero te parabenizar por mais esse marco. Ele fala o que ninguém fala muitas das vezes, né? Ele vai lá na tua ferida, mas com um único objetivo, para que tu cresça, evolua e que tu saia da tua zona de conforto. Então, muito sucesso para você nesse seu 100º podcast e que seja os primeiros 100 dos milhares que vem por aí. Parabéns pelo 100º programa e parabéns pelo profissional que você é. Como você mesmo diz, ninguém te chama para cantar parabéns e apagar velhinha. E quanto mais eu faço isso, mais eu admiro o seu trabalho. Mestre, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida para que você continue esse seu trabalho que é belíssimo. Parabéns, sucesso. Rosalvo, obrigado e parabéns pelo seu trabalho pelo mercado. Pela pessoa realmente que ele é. Meu muito obrigado, Rosalvo. Isso aí. Muito legal. E aí, mestre, como se sente? Deixa eu me recompor aqui. Pode. Você tem o direito de fazer isso porque entende-se que são pessoas de vários locais, ocupando posições completamente diferentes na sua vida, porque aqui nós não tínhamos só clientes ou parceiros, mas são pessoas que te admiram pelo conjunto do ser, né? Sim. E isso é muito importante. Bom, a gente está aí, né, se encaminhando para um processo final. Quero dizer para você que foi muito legal participar dessa homenagem, porque esse podcast é uma homenagem para você. Obrigado. Né? Com base em todos que os nossos colegas Muitas surpresas. nos disseram. Você poderia pagar o almoço, o jantar, Opa! fica tudo certo, Opa! né? Vamos aí, né, pessoal? Vamos andando para um processo final, mas antes eu queria ver... Eu vou perguntar para a Alice agora. Olha lá. Para não perder a oportunidade, né? Alice, quando você já nos contou a forma como você trouxe lá o Rosalvo, né? Como você encontrou. E por que você percebeu que o Rosalvo é diferente? Ou por que você contratou ele e não com outro consultor? E se você tivesse que dizer alguma coisa, vamos aproveitar o gancho, né, desse momento Boa. de emoção. O que você diria para o Rosalvo? É bom que ele está aqui, né? Já começa a ficar nervosa. Mas eu acho que, assim, eu pensando nessa questão, eu vejo que o Rosalvo ele tem valores que a gente tem, que eu trouxe do meu pai. Sim, Né? legal. Isso me emociona, porque eu tenho idade para ser sua filha, né? Aham, E isso, a gente tem uma troca, assim, de além do trabalho, de orientação, né? De ajuda, Sim. de apoio, falar o que eu faço com isso, né? Então, tem valores que você tem, que a gente trouxe do nosso pai e que a gente acha que é inegociável ali dentro, Boa. né? Como valorizar as pessoas,
pensar no crescimento olhando o crescimento dos outros, que a gente acredita que todo mundo cresce junto, né? De ter garra e determinação para trabalhar ali pelo que quer, buscar crescer, não ficar acomodado naquilo que a gente tem. Tudo isso eu aprendi com meu pai e eu vejo que você traz para a gente também. Poxa, né? Fico muito grato. E isso também me deixa muito feliz em ter você do nosso lado, porque eu falo que eu aprendi sobre imobiliária com meu pai, mas eu aprendi a gostar de imobiliária com você. E eu te agradeço muito por isso, Rosalvo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, eu acho que agora vai ser o momento de a gente começar aí com as lágrimas, né, gente? Porque nós entramos num momento bem, Rosalvo, íntimo. Ser humano, boa. Né? Não somente o profissional. Barreto, conta para mim assim, ó, você falou em alguns momentos na nossa conversa sobre eu tenho um histórico, o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer, eu não sei, né? Ficou muito claro, a gente faz... Todo o processo é um planejamento, então eu tenho uma projeção do que poderá vir a acontecer, mas se vai acontecer a gente não tem certeza. Boa. Mas aí eu pergunto assim, então hoje nós estamos aqui, né, todos falando, né, do Rosalvo, dessa pessoa que chegou até esse momento, que ficou aqui, que é uma pessoa de sucesso, que é uma pessoa respeitada, que é uma pessoa próspera, né, que pode inclusive chantagear o cliente, se você não comprar, eu vou comprar no teu lugar. Boa. Né? Então, isso eu chamaria de poder, né, poder de persuasão, poder financeiro. Mas isso não saiu do nada, né? Então, assim, eu queria que você contasse para nós onde começou, como começou, quem era o Rosalvo? Foi uma família, isso é uma sucessão? Você recebeu tudo isso do seu pai? Você foi alguém que veio de uma família humilde, que conquistou? Você ganhou de presente? Então, assim, conte a história, né? Porque você disse que alguém no curso disse para você, eu quero ser como você. E aí a minha pergunta é, tudo isso que você é e que você conquistou hoje, porque quando eu digo ser e ter, né? Tudo que você... É o ser que você é, mas o que você também conquistou financeiramente, porque isso também é extremamente importante, porque a gente está falando em prosperidade. Onde nasceu? Né? Então, como começou? Conta aí de forma um pouco resumida a tua trajetória, desde lá de trás, tá? Boa. Eu vim de uma família onde meu pai era um industrial. O meu pai, ele não fabricava calça, ele fabricava o tecido da calça. Então, ele era o cara que ele era convidado. Existia uma feira em São Paulo, que era a FENIT, que era a Feira Nacional da Indústria Têxtil. Eu nunca me esqueço isso. E meu pai era um cara próspero. Só que ele teve alguns problemas não tão graves, mas alguns problemas com bebida. E meu pai nunca comprou um imóvel, porque ele sempre achava que ele tinha que ter um imóvel do sonho. Ele nunca pensou nisso. E um dia ele quebrou. Então, eu vi um industrial. Nós íamos para uma cidade onde viviam minhas avós, e nós tínhamos uma casa de praia para lá de Criciúma. Meu pai tinha um veraneio e ele ia lotado de presentes. Então, todo mundo esperava o tio Roque chegar, que era o meu pai. E aos 10 anos, eu vi ele entrar no meu quarto e pegar um dinheirinho escondido meu, porque ele não tinha dinheiro. Então, ele me ensinou muito, em termos de honestidade, mas eu vi ele perder tudo. E aquilo, a única frase que vinha para mim era assim, o rei nunca perde a coroa. Então, eu pensava assim, cara, eu preciso, óbvio, entender o que eu vou construir, mas eu não, honestamente, eu não queria muito passar por isso, talvez era o meu íntimo dizia isso. Aos 10 anos eu vendia jornal na rua. Vendia não, entregava jornal. Veio um vizinho reclamar pro dono da banca, porque na época tinha banca, porque eu era corintiano e eu roubei uma bandeira do Corinthians de uma casa. Gente, isso não é falta de honestidade, foi só um deslize. Mas tudo ensinamentos, né? E eu entregava jornal, e esse dinheirinho que eu ganhava um dia, meu pai acabou, vamos pensar assim, precisando. E aí o tempo passou, o tempo foi embora, eu comecei a trabalhar na área de marketing, e tive uma agência de propaganda, graças a Deus, show de bola, sucesso. Quebrei por ser, vamos dizer assim, infantil, quebrei por não entender as consequências.
Só que tive pessoas que me apoiaram, advogados e tal, e eu ressurgi, vamos chamar que ressurgiu de cinzas. Paguei todo mundo que eu devia uma grana boa, e ressurgiu tudo. E aí, eu atendia nessa época, eu atendia grandes empresas, como atendia toda empresa que queria distribuir Brasil, eu me contratava. Fiz trabalhos para Cássio, Philips, e atendia algumas imobiliárias. E aí, ninguém sabia como treinar. E nós estamos falando de um CUB, custo unitário básico, que é a inflação, de 50% a 60% ao mês. E surge o consórcio de imóveis. Na época, uma empresa chamada Ademilar, estrutura que hoje é a Demicon, conhecida no Brasil inteiro, e ninguém queria tocar isso. E, na época, o presidente de uma imobiliária, do Grupo Apolar, que era uma imobiliária que eu fazia trabalhos lá, foi ser presidente da Ademilar, e eu comecei. Ninguém fazia nada, eu fazia. Falei, me dá essa porcaria aqui. Então, comecei a treinar consórcio, comecei a contratar, comecei não sei o quê. Aí, o Raul, que é presidente até hoje da Demicon, virou presidente, fiz trabalho com eles e tal. E aí o bichinho do mercado imobiliário me picou. Porque aí eu começo a atender uma imobiliária aqui, atender uma imobiliária ali. E eu já tinha aprendido muito com a questão do que aconteceu na minha vida. E eu já tinha aprendido muito também com as gigantes empresas, porque a Cássio, para vocês entenderem, era um prédio de X andar. Cada andar uma coisa. Então, um andar era violão, teclado, o outro andar era relógio. Cada um gestor. Então, óbvio que existia, naquela época, depois a Cássio evoluiu muito, a Electronics Prince aqui, mas imagine que existe uma guerra interna. O gerente Y quer uma atenção especial maior do que o gerente Y. Na Philips, a mesma situação, onde ela tinha mercado no Brasil inteiro. Ali se conheceu, o presidente da Philips veio, da Audibel Philips veio no meu aniversário, 2 anos atrás e tal. Só que eu estava um pouco cansado disso, aonde eu percebia a família brigando, isso não me fazia bem, e eu percebi uma guerra que não era legal, mas era uma guerra de puxação de tapete, aonde o cara falava com você uma coisa aqui e fazia outra. E eles me confessavam, falavam, cara, como é que você vai me dar atenção mais pro cara da gerência do violão do que para mim? Sabe? Cara, era aquele cara que na reunião não era nada daquilo. E, de repente, sozinho, o cara me põe o peito no... Falei, cara, mas eu não quero isso para mim. Aí, um dia, eu resolvo. Aí, eu tinha já formação de negociação, sempre fiz muitos cursos, principalmente para estudante, porque tal. Aí, comecei a fazer curso para o mercado imobiliário, porque ninguém sabia fazer. Foi indo, foi crescendo, foi evoluindo. Mas eu sempre pensando assim, cara, qual era o problema das imobiliárias? Porque eu comecei a pegar a imobiliária quebrada. Eu falei, cara, eu preciso consertar essa turma. Então, o que eu não tinha de técnica, eu ia estudar. O que eu não tinha de conhecimento, eu ia buscar. E o que a vida me trouxe, eu também fiquei com aquilo marcado. Então, eu queria, sim, a prosperidade do meu cliente, com uma regra. Prosperidade do funcionário dele, porque foi ele que trouxe aqui. Eu não estou dizendo para aumentar o salário, tá? Eu estou dizendo para dar condições. Né? Então, se você hoje pode, eu não aconselho ninguém a aumentar salário. Eu aconselho as pessoas a dar mais benefício e dar condições de ganho. A minha equipe tem condições de ganho. Né? E óbvio que tinha que sobrar a beirada para mim. Sem essa beirada eu não queria, porque eu já tinha tido consultorias da qual eu percebia o cara chegar na cobertura. Mas eu continuava na carrinha do cachorro. Peraí, não dá, né? E aí eu comecei a usar essa frase. Eu comecei a falar, cara, só entendo o seguinte, eu não vou morar na casinha do cachorro. E comecei a mudar isso e comecei a ir para imobiliárias que davam valor a si mesmo e aos outros. Essa foi a minha escolha. Eu não atendo imobiliária pequena, eu não atendo imobiliária grande, eu não atendo imobiliária gigante. Eu atendo imobiliária que tem valor. Aquela imobiliária que quer dar valor ao funcionário, eu consigo ajudar. A imobiliária que dá valor a si e a imobiliária que vai dar valor a mim. Então você fala, mas como é que você sabe? Se eu chegar no cara e me botar no hotel, furrecão, ele já me deu um sinal.
Se ele começar a me trocar de hotel todo mês, ele já me deu outro sinal. Porque na primeira vez ele botou no hotel bacana, na segunda no hotel ruim. Quer dizer, ele está querendo economizar comigo. Já aconteceu de eu ir para Salvador e a secretária do cara comprar uma viagem. Aí eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para pousar em Salvador. Aí no meu contrato hoje é 10 páginas. Aí tem lá que não pode, que só a passagem que eu escolho, que o escambau. Isso foi formando. Só que eu sempre tive como prerrogativa prosperidade e felicidade do outro. Eu não tenho que ter inveja nem ciúme do outro. Porque isso me dá condições. Então, se me dá condições de eu ter ganho, eu preciso que ele sonhe, eu preciso que ele evolua, eu preciso que ele cresça. Mas eu não posso esquecer do meu pai. Eu tenho que proteger o meu cliente. Meu cliente comigo não quebra. Eu não deixo isso acontecer. Como a Alice colocou, talvez teve momentos de eu falar, vamos parar aqui. Porque eu já percebia o que ia acontecer. No caso da Audibel Philips, eu parei de atender porque a filha de um grande diretor assumiu. E nós começamos a ter um certo embate. Estou fora. Por quê? Porque eu não nasci e eu não estou aqui para separar família. Em primeiro lugar, a família. Até logo. Segundo lugar, a prosperidade. Entendeu? E aí chegou onde chegou. Hoje, graças a Deus, aqui o nosso escritório próprio. Todo mundo pensa que eu sou um consultor de pijama, não sou. Tenho 15 funcionários por trás. Quer dizer, e graças a Deus, os clientes que conquistei, que transformaram isso, que chegou, na minha opinião, onde chegou. Mas tem muita coisa para chegar ainda, né? Muito bem. Bom, então, assim, com relação ao que vai acontecer no futuro, a gente vai esperar o futuro. Né? Boa, amém. Bom, gente, esse foi o episódio de número 100. Boa. Né? Parabéns a você e a equipe por ter chegado até aqui, porque tudo que se faz, né, Alice, como empresário, é muito fácil de começar, o difícil é de manter. Boa. Né? Então, existe muita iniciativa e pouca acabativa que a gente viu que continuou, teve uma continuidade. E aí eu sei que você também distribui o mérito disso com a sua equipe. Sim. Alice, muito, muito obrigado, né, por ter se disposto a vir participar desse bate-papo. A gente queria dar um pouquinho mais de açoite em você, mas Boa. aí você veio, né, com essa história do cara humano, do cara de verdade. A gente acabou não conseguindo fazer tudo isso, porque eu entendo que essa imagem de alguém de ferro é o que você passa, mas quem te conhece sabe que não. Que isso é só eu não diria que uma máscara, mas sim um mecanismo, uma ferramenta de trabalho. Boa. Tá? Pessoal, esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, Barreto. Não sei Eu quero só fazer quer alguns dizer mais agradecimentos. sim, claro, sem dúvida, né? Então, vamos lá. Vamos começar assim, Alice. Você tem Boa. algo que você queira colocar Falar, antes de a gente concluir isso? Claro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz de participar dessa surpresa, né? Para você, a ideia era outra sua, né? Mas a nossa já estava combinada. É muito legal poder participar desse momento que você traz um pouco da sua história, além do que a maioria já conhece, né? Do trabalho e tudo mais, que é o Rosalvo mesmo, pessoa também, né? E tudo que você teve no decorrer do caminho para chegar até aqui. Obrigada pela oportunidade, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigada por estar do nosso lado, né? Amém. Muito obrigado. Eu também tenho muito orgulho disso. Vamos lá, agora é a sua vez. Você pode, né, dizer o que eu quero agradecer primeiramente ao mercado imobiliário, que me trouxe aonde eu estou. Eu tenho muito a devolver ao mercado imobiliário e me preocupo com isso. Quero agradecer, sim, aos corretores de imóveis, que foram os primeiros a confiarem no meu trabalho. Já tive a oportunidade de transformar corretores que eram vigilantes, hoje tem dono de avião, quer dizer, pessoas que viraram pra caramba. Então, agradeço muito aos corretores de imóveis, ao mercado. Agradeço, obviamente, aos meus clientes, às pessoas que confiaram no meu trabalho, às pessoas que confiaram na minha pessoa. Agradeço, obviamente, meus pais que trouxeram ao que eu tive aqui. E agradeço muito aos funcionários que estão comigo. Esse podcast, lógico que eu tenho que agradecer aos patrocinadores. Hoje a Alpop e a Laís são empresas que acreditam no meu trabalho, são empresas que acreditam no mercado imobiliário, é a prova de estarem comigo.
Esse podcast não existiria se não tivesse funcionários aqui. Já agradeço ao meu time, o Pedro, o Lucas, o Gabriel, que cuidam da área de marketing, a Duda. Agradeço o meu pessoal comercial, a Bruna, agradeço o Simone, agradeço o Carol, agradeço... Me ajude. A Bruna já falou. A Bruna 2. Temos 2 Brunas aqui, né? A Elisa, que eu não quero esquecer de ninguém. Agradeço, obviamente, aí a Cíntia, porque está comigo já esse tempo todo, braço direito. E, obviamente, tenho que agradecer a minha mulher, a Cassandra, que muita gente não sabe, mas, por exemplo, o nosso laboratório de locação por temporada é ela que toca. A gente consegue estruturar a locação por temporada hoje muito por ela enfrentar esses problemas, por ela ter esse processo todo. Uma das razões desse podcast Sim também foi dela. Agradeço a Edra, para não esquecer, que a Edra é uma parceiraça minha também, comigo trocentos anos. Agradeço você. Né? A gente se conhece mais ou menos aí para mais de 20 anos, creio eu, mais de 15, pelo menos. Não precisa contar isso, porque as pessoas vão descobrir que a gente é quase idoso e que é um casamento de muito tempo também. E, honestamente, assim, eu agradeço a Deus, porque Ele que conduz o meu caminho, ao meu anjo da guarda. Boa. Oh, tá vendo? Eu falei que eu tenho tanta gente por trás. Eu não trouxe relação. Agradeço também ao André, desculpa aí. Não é porque eu esqueci das pessoas, mas que, graças a Deus, a gente tem bastante funcionário aí. Agradeço, obviamente, a Deus, agradeço ao universo, meu anjo da guarda, as pessoas que... esse universo todo que condiz. E, obviamente, aí ao mercado imobiliário, você que está me assistindo, porque eu só cheguei aonde... Já falei da Adriana. Dos clientes, já falei. A Alice foi a primeira que eu agradeci dela estar aqui. Né? E, mais uma vez, obrigado. Obrigado a Silvana. Ela só não teve. A Alice... Ela sabe o carinho que eu tenho por ela, pela trajetória dela, pelo caminho que ela chegou. E, obviamente, aí a gente tem muito caminho pela frente. Vamos... Mais alguma coisa? Não. E vamos aí pro episódio 200. Né? Mas eu entendo assim, ó, essa relação, essa situação do que aconteceu aqui agora, nesse momento, até de as meninas estarem lá te dando um suporte... deixa muito claro que ninguém consegue nada sozinho. Nada, Nós precisamos sempre de ter um bom time, de ter uma boa equipe. E aí, eu digo a vocês, colegas, né, que até o nosso próximo episódio, e líderes de imobiliária, fiquem atentos, né? Teremos aí, as comemorações só iniciaram. Teremos, os próximos podcasts têm alguns assuntos muito interessantes, inclusive vamos falar de alguns males, tipo saúde mental, no nosso próximo encontro. E aí eu chamo vocês para se inscreverem, né? Não deixe de se inscrever no Clube do Rosalvo. Isso vai fazer com que você também esteja muito mais próximo e receba algumas informações em tempo real. Ou seja... E muitas gratuitas. Quando sair do forno, você já vai ter acesso. Isso é muito legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado à equipe de suporte. Muito obrigado novamente a Alice, Obrigada. Rosalvo. E nos encontramos no nosso próximo episódio. Se Deus quiser.